Era a grande vantagem que a Rússia sempre deveria ter. Um contingente humano quase inesgotável iria paralisar a Ucrânia. Não importava o quanto a Ucrânia lutasse, soldados e armamentos garantiriam a vitória da Rússia, como sempre aconteceu. E Putin garantiria isso canalizando bilhões de dólares inimagináveis para os bolsos de seus soldados. Mas algo grande quebrou no exército russo. O dinheiro não está mais funcionando, já que potenciais soldados russos estão virando as costas para Putin em massa. A última vantagem da Rússia se foi. A carne de canhão já diz chega, enquanto a Ucrânia amplia sua vantagem e os ganhos da estratégia de Putin diminuem. Este é o colapso da guerra de Putin em tempo real. Isso tudo poderia ter sido diferente. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia, Putin acreditava que seu país tinha tudo para vencer a nação menor. Mesmo após a operação militar especial ser repelida e a conquista rápida virar guerra total, Putin teria continuado confiante. E por que não estaria? As estatísticas populacionais e a postura tradicional da Rússia sobre a guerra favoreciam Putin. Os números diziam tudo o que Putin precisava saber. A Ucrânia tem cerca de 40 milhões de habitantes, a Rússia tem mais de 143 milhões. Mais de 3 vezes o número de pessoas era o suficiente para Putin e seus asseclas. Mesmo com boa defesa da Ucrânia, esse desequilíbrio era crucial para a estratégia que a Rússia considerava vencedora. E não eram só pessoas. O modo russo de fazer guerra garantiria a vitória. Para Putin, pouco importava quantos dos 143 milhões de habitantes morressem para conseguir o que queria. Sacrificar-se pelas forças armadas é o jeito russo. Como foi dito na conversa em outubro de 2023, o auto-sacrifício faz parte da mitologia cultural russa. O veículo afirma que para a Rússia, e especialmente para Putin e seus aliados do Kremlin, a morte de um soldado não é uma tragédia, mas apenas mais um passo no caminho sangrento rumo à vitória. Até para soldados que morreram pela causa de Putin, o orgulho foi motivador. Eles podem morrer em batalha, mas seu sacrifício ajudou a cumprir o objetivo de Putin. Essa vantagem deveria ser suficiente. Mas, após 4 anos e mais de 1.380.000 baixas, as normas culturais e a massa de soldados que deveria impulsionar a guerra da Rússia não estão mais funcionando. A guerra de atrito que Putin achou que venceria foi invertida, e até a vantagem numérica, última força real da Rússia sobre a Ucrânia, sumiu. Não nos entenda mal, a Rússia ainda tem muita gente. O problema de Putin é que essas pessoas não querem mais lutar por ele. Conforme avançamos em 2026, uma tendência no recrutamento militar russo revela um problema que Putin jamais pensou enfrentar, mas que agora volta a assombrá-lo. Em relatório de 14 de junho, a CNN diz que a vantagem numérica da Rússia está diminuindo e cita as taxas de recrutamento voluntário como principal evidência disso. Coloque-se no lugar de um civil russo por um momento. Toda vez que você anda pela rua, vê outdoors incentivando você a se tornar um herói pela Rússia, participando desse auto-sacrifício que faz parte da sua cultura. Além da propaganda que colocam na sua cabeça, há outras pressões. Na estratégia russa do porrete e da cenoura, a recompensa parece a mais tentadora que você já viu. Bônus de assinatura enormes, de até 80 mil dólares, o que é mais de 4 vezes o que o russo médio ganha em um ano, estão sendo oferecidos bem na sua frente. Oferecem um salário alto, e os militares russos prometem até quitar dezenas de milhares de dólares em dívidas. Tudo o que você precisa fazer é assinar seu nome na linha pontilhada. Há 1 ou 2 anos, essa estratégia funcionou para a Rússia. Acreditando na vitória garantida sobre a Ucrânia, muitos se alistavam e lucravam, mantendo o fluxo constante de mão de obra para as forças armadas russas. Mas em 2026, a estratégia de propaganda, somada ao dinheiro, já não está funcionando tão bem assim. Em 10 de junho, a Novaya Gazeta revelou que a Rússia recrutou 71.200 novos soldados contratados durante os primeiros 3 meses de 2026. Um número alto, claro, mas também o menor dos últimos 3 anos para o primeiro trimestre de um ano, e chegando perigosamente perto de 20 mil a menos do que os 89.600 soldados contratados que se alistaram em 2025. Esse é o novo problema de efetivo da Rússia. As pessoas existem, mas os russos estão percebendo a exaustiva brutalidade da guerra iniciada por Putin. O que antes era inevitável, agora parece interminável. E os potenciais soldados sabem que não se alistam mais para vencer uma guerra.
Eles se alistam para morrer, e nem todo o dinheiro do Kremlin basta para os milhares que não querem enfrentar o horror dos drones na Ucrânia. A falta de recrutas, isoladamente, não prova que a vantagem numérica da Rússia esteja caindo. 71.200 novos soldados ainda é muita gente para jogar no moedor de carne ucraniano. Por trás da queda no recrutamento, há um problema maior, que agrava os problemas de efetivo que a Rússia nunca esperou enfrentar. Os peões de Putin estão sendo eliminados mais rápido do que a Rússia pode repor. A Rússia preferiu pagar pessoas para lutar em vez de forçá-las com algum argumento que fizesse a ida à Ucrânia parecer valer a pena, o que já era um problema. Mas, somado ao fato de que a Ucrânia virou uma máquina de matar mais eficiente do que nunca, isso é uma catástrofe para Putin e suas ambições. Vamos revisitar aquele número de 71.200 soldados recrutados por um momento. Esse número cobre o período entre janeiro e março de 2026. Durante esses 3 meses, as perdas da Rússia foram de 89 mil, conforme relatado pela mídia United 24. Você já percebe o problema aqui. O déficit da Rússia para o primeiro trimestre de 2026 chega a 17.800, ou uma média de cerca de 5.933 por mês. Ou seja, em cada mês do primeiro trimestre de 2026, o exército russo perdia alguns milhares de soldados em relação ao mês anterior. E o segundo trimestre de 2026 também não está sendo nada melhor para a Rússia. Em abril, Putin perdeu mais 35 mil soldados, e maio veio logo em seguida, com mais 30 mil baixas adicionadas à lista. Somando esses números, chega-se a 65 mil, apenas 6.200 a menos que o recrutamento de soldados contratados pela Rússia no primeiro trimestre de 2026. E ainda temos o restante de junho pela frente. Supondo mais um mês com mais de 30 mil baixas, a taxa de perdas da Rússia no segundo trimestre vai chegar a cerca de 100 mil, e ainda assim o país não fez o suficiente para resolver seus desafios de recrutamento. O déficit só vai aumentar. A vantagem de efetivo já em queda eventualmente colapsará totalmente. A Rússia tenta mentir para sair do buraco em que se colocou. Um relatório de 10 de junho da UA News revela que Dmitry Medvedev, vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia e porta-voz de Putin, afirmou em 30 de abril que o recrutamento russo chegou a 127 mil novos contratos, mais de 30 mil soldados por mês, praticamente suficiente para acompanhar as perdas do país. No entanto, dados regionais obtidos pelo veículo indicam que há uma discrepância de 10% entre o número apresentado por Medvedev e o que os dados regionais mostram. Segundo a UA News, o recrutamento real da Rússia chegou a cerca de 100 mil até o fim de abril. Se você somar os 35 mil soldados perdidos em abril aos 89 mil baixas do primeiro trimestre de 2026, chega a 124 mil, um déficit de 24 mil soldados nos primeiros 4 meses do ano. Nigel Gold Davis, pesquisador sênior para a Rússia e Eurásia no Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, resume o problema da Rússia. Rublos não travam guerras, ele disse à CNN. Em outras palavras, a Rússia está pagando seus soldados para lutar, em vez de inspirá-los com um objetivo no qual realmente acreditem que ajudará o país, ou forçá-los a lutar por meio de uma mobilização nacional. Quando a filosofia militar de um país é o autossacrifício pelo bem maior, dar aos soldados só o salário como motivação leva ao fracasso da invasão de Putin à Ucrânia. Putin quer evitar a mobilização a todo custo. Ele sabe que insistir numa luta iniciada por ele a pessoas que já suportaram uma guerra de vários anos, que deveria ter terminado em poucos dias, prejudicaria sua imagem de suposto homem forte e protetor da Rússia. O Kremlin adota um roteiro mais desesperado. Se não recrutar voluntários na Rússia, buscará nas prisões, celas para bêbados e no exterior. O Atlantic Council diz que o Kremlin tem como meta recrutar pelo menos 18.500 estrangeiros para as Forças Armadas Russas em 2026. Isso cobre cerca de meio mês de perdas e mostra que o Kremlin reconhece que seu melhor plano é tentar oferecer grandes incentivos a quem não passou 4 anos vendo seu país ser desmontado pela estratégia militar desastrosa de Putin. Nada disso resolve o problema central. A vantagem numérica da Rússia diminui. Mas o maior problema para Putin é este. Por mais prejudicial que essa questão de efetivos seja no campo de batalha, é a forma como o problema está afetando a Rússia internamente que realmente vai voltar para assombrá-la.
Antes de aprofundarmos, este é The Military Show. Tem muito mais de onde isso veio, então se inscreva se você gosta das análises que está recebendo do nosso canal. Gold Davis afirma que os problemas de recrutamento das Forças Armadas russas também afetam empresas do país. Não se trata apenas da dificuldade de encontrar pessoas para irem para a linha de frente. Segundo ele, a Rússia enfrenta dificuldade para contratar pessoas. E isso não deveria ser surpresa para ninguém que vem acompanhando o que a chefe do Banco Central da Rússia tem dito sobre os problemas de mão de obra do país. No final de abril, Elvira Nabiulina disse que a reserva de mão de obra da Rússia caiu em cerca de 2,5 milhões de trabalhadores desde que Putin iniciou a invasão. Mais da metade disso resulta das baixas na Ucrânia, com centenas de milhares servindo nas forças armadas ou fugindo da Rússia para evitar ser mortos pelos drones ucranianos. A Rússia disfarça isso dizendo que tem baixo desemprego, o que é verdade. Mas o que isso realmente significa é que a Rússia tem uma reserva de mão de obra que está gradualmente chegando a zero. Segundo a Euromaidan Press, a agência Rosstat estima que a força de trabalho na Rússia deve diminuir em mais 1,4 milhão até o fim de 2026, aumentando a pressão sobre o mercado que já sofre com falta de trabalhadores. Para agravar, a indústria de defesa, onde Putin apostou tudo, começa a enfrentar dificuldades. Essa indústria já está praticamente operando em capacidade máxima. A Rússia deseja seu crescimento, mas com falta de mão de obra e necessidade de manter pessoas em setores além da guerra de Putin, pouca coisa mudará em relação ao que já vemos. Sinais de desaceleração na indústria surgiram já em outubro de 2025. Foi quando o Moscow Times noticiou que a produção de produtos metálicos manufaturados havia caído 1,6% em setembro de 2025 em comparação ao ano anterior. Segundo o veículo, o crescimento nessa área havia sido de 26,4% em 2023 e 31,6% em 2024. Algo semelhante foi observado no setor russo de outros equipamentos de transporte, que abrange tanques e veículos blindados. Esse setor seguia crescendo, mas em setembro o aumento foi só de 6% ante 61,2% no mês anterior. Parece que chegamos a um platô. Segundo a CNN, a situação da indústria de defesa russa não melhorou muito desde então. As fábricas já operam 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então a Rússia só aumentaria a produção construindo mais fábricas e criando novos alvos para a Ucrânia, exigindo mais trabalhadores. A indústria de defesa da Rússia já tem poucos trabalhadores para absorver. Há uma crise de mão de obra que freia até indústrias em crescimento, mesmo com bilhões de dólares investidos. Qual é a grande solução da Rússia para essa crise interna? Uma solução parecida com a que encontrou para suas forças armadas: trazer mais estrangeiros para fazer os trabalhos que os homens russos estão feridos demais ou mortos para fazer esses trabalhos. Com perdas irreparáveis na Ucrânia e a menor taxa de natalidade em 2 séculos, a Rússia busca no exterior uma solução para seus problemas de mão de obra. Segundo a Carnegie Endowment, a Rússia precisará de 10,9 milhões de novos trabalhadores até 2030, sendo difícil prever de onde virão. A migração de trabalhadores de ex-nações soviéticas da Ásia Central ajudou, mas só resolve o problema até certo ponto. A fundação diz que a Rússia deve buscar trabalhadores da Índia e da África para lidar com a crise de mão de obra, mas essa estratégia migratória é só uma solução temporária para um problema persistente. Com o aumento de trabalhadores migrantes, a Rússia perde o senso de identidade nacional essencial para os objetivos de Putin na Ucrânia. Putin diz que ucranianos e russos são um só povo, o que ele usou para justificar sua invasão. Mas, enquanto falamos, as políticas de Putin estão agravando uma crise demográfica que já foi acelerada pela própria guerra que deveria unir Ucrânia e Rússia. E o que a Rússia ganhou com todos os sacrifícios impostos por Putin? Em 2026, a resposta é: quase nada. Apesar de toda a morte e sacrifício, a Rússia fez pouquíssimos avanços na Ucrânia, seja neste ano ou desde que Putin iniciou sua invasão. Em 12 de junho, a United 24 divulgou que a inteligência da Estônia afirma que, após mais de 4 anos de combates, a Rússia não atingiu seus objetivos estratégicos, condenando o fracasso total da operação militar especial de Putin. Kyiv não caiu, nem o Donbass. Com os contra-ataques da Ucrânia, até os avanços russos na região parecem menos significativos.
A Estônia afirma que os drones de médio alcance da Ucrânia permitem ataques a 300 quilômetros atrás das linhas de frente, o que paralisa a logística russa e torna mais difícil o avanço dos soldados de Putin, mesmo com mais ataques ordenados pelo líder russo. Isso agrava a crise de mão de obra na Rússia, pois soldados enviados com pouco apoio e suprimentos morrem mais rápido pelos drones ucranianos. E sobre os avanços da Rússia, eles não foram grandes em 2026. A France 24 informa que o exército russo perdeu mais território do que conquistou em abril e maio, o que é o oposto do esperado para uma força invasora. Você deveria conquistar mais, Putin, mas a Rússia está perdendo o que tomou, e seus soldados morrem tão rápido que a vantagem numérica que Putin achava que venceria a guerra está sendo eliminada. Então, Putin enfrenta um dilema paralisante. A Rússia está ficando sem soldados necessários para travar a guerra da maneira que o líder russo quer. Qual é a solução de Putin para isso? Ordenar o aumento das forças armadas russas. Em 13 de junho, o Kyiv Post noticiou que Putin assinou um decreto elevando em quase 10 mil o efetivo autorizado das forças armadas russas. É a segunda expansão de efetivo que Putin ordena nos últimos 4 meses, elevando o total das forças armadas russas para cerca de 2,4 milhões de pessoas, das quais 1,5 milhão são militares da ativa. Agora, 10 mil soldados pode não parecer muito, mas o fato de este ser o segundo decreto de expansão assinado em 2026 mostra que Putin não aceita a realidade. Como os níveis de recrutamento têm dificuldade para atingir os números que a Rússia já havia projetado, e a Ucrânia causa mais baixas do que a Rússia consegue suportar, a grande reação de Putin tem sido ordenar que mais soldados sejam encontrados. De onde? Ninguém sabe. Putin não parece ter pensado tão longe. Esse tem sido o problema de Putin desde o início da guerra. Ele não previu a forte defesa da Ucrânia nas primeiras semanas da invasão. Putin não enxergou longe o bastante para perceber que o Ocidente apoiaria a Ucrânia, ou que a Ucrânia usaria drones para reescrever as regras da guerra. Ele certamente não parou para pensar que sacrificar 1.380.000 pessoas, com esse número ainda subindo, em sua guerra, traria problemas para as forças armadas russas e para a economia do país. Putin não previu nada disso e levou a Rússia cegamente a uma crise sem saída. A crise de mão de obra na Rússia não vai melhorar. Não há uma onda de pessoas vindo salvar Putin. Sobre a Ucrânia, ela aposta ainda mais em sua vantagem, a inovação. O ímpeto da Rússia foi revertido porque os drones da Ucrânia são letais. A Ucrânia não só dominou a produção, mas também o desenvolvimento de grandes estoques de drones FPV de curto alcance, de ataque em profundidade e de médio alcance, que são essenciais. A estratégia da Ucrânia evoluiu para superar a principal vantagem russa. As mais de 30 mil baixas que a Rússia sofre por mês são causadas principalmente por drones FPV. Drones de alcance médio destroem a retaguarda russa e enfraquecem soldados na linha de frente. Drones de ataque profundo destroem a máquina de guerra russa, eliminando dezenas de instalações de petróleo e da indústria militar mensalmente. A invasão da Ucrânia seria mais um exemplo da vantagem numérica da Rússia, mas a Ucrânia mudou esse roteiro. Dizem que os drones ucranianos são tão temidos que até Putin admite que soldados russos não ousam sair do esconderijo por causa deles. A vantagem numérica caiu diante do metal voador, e agora a Ucrânia tem toda a iniciativa. A superioridade numérica da Rússia foi neutralizada por um exército de milhões de drones. E isso deixa Putin sem mais opções. Seus possíveis soldados estão se recusando a serem seduzidos pelo dinheiro para assinar contratos que vão custar suas vidas. A Rússia está em frangalhos internamente, com problemas econômicos, falta de mão de obra e indústria de defesa estagnada. Putin só pode ordenar o aumento de um exército já no limite. A última vantagem da Rússia se foi. Acabou para Putin, ele só ainda não sabe disso. Esses problemas de mão de obra afetam diretamente o que ocorre hoje no campo de batalha na Ucrânia. As perdas da Rússia são históricas, e a Ucrânia aproveita o enfraquecimento das forças armadas de Putin para causar danos inéditos. A ofensiva de primavera de Moscou já fracassou. Sua ofensiva de verão está desmoronando. Assista ao nosso vídeo para entender o motivo. Se gostou, inscreva-se no The Military Show e acompanhe a derrocada da Rússia nas mãos da Ucrânia. Obrigado por assistir.